Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, companheiros de ideal. Espero que todos estejam muito bem. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite, querida, boa noite. É muito bom tê-los aqui, chegando junto com a gente, para que a gente possa, mais uma vez, nesse encontro fraterno, conseguir aprender um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, não é? Aproveitando, Cláudia, já que você já chegou, eu só quero te dizer que os nomes já estão colocados aqui na nossa listagem, viu? Eles vão permanecer aqui. Então, todas as sextas-feiras que nós nos encontrarmos, eles serão lembrados e serão colocados nas nossas vibrações. Boa noite, Ilma, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui também conosco, é um prazer muito grande. Nós vamos dar algumas informações hoje, mas como eu quero dizer, obrigado, Ilma, paz e luz para você também. Não precisa agradecer, não. Não precisa agradecer, não, viu, Cláudia? A nossa gratidão nós temos que dar à espiritualidade maior que está conosco, com toda certeza. Então, semana passada eu passei um pouco do horário fazendo as observações e quando chegou no final eu fiquei muito apressada em terminar antes das 9, porque nós temos dois motivos, né, para terminar antes das 9. Um é que os nossos irmãos vão entrar para a sua apresentação, né, o Carlos ou a Natália, e outro é que eles estão cortando, eles nos dão 30 minutos, não, 1 hora. Eles dão apenas 1 hora para a gente. Então, a gente tem que fazer dessa forma. Então, hoje eu vou tentar terminar 15 para as 9 direitinho, para a gente poder fazer uma vibração pelo menos de 10 minutos, né? E mesmo que termine um pouco antes, fica muito mais fácil para todos nós, sem aquela correria, não é? E isso é muito bom para todos nós. Estou tentando acertar aqui. Agora sim. Então, eu também queria pedir perdão pelo nosso problema, pela nossa fala. Oi, Aldenice, boa noite, seja bem-vinda. Então, a nossa fala ficou muito... Às vezes ficou mudo, às vezes ficou falha na voz, mas sinceramente eu espero que hoje não aconteça nada de inconveniente para nós, não é? Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Então nós vamos já começando para não termos atraso, vamos ler o Evangelho de Chico Xavier. Hoje o texto é curtinho, mas muito profundo também. Então Chico diz assim, na anotação de Carlos Bacelli: creio que, quando cada um de nós estiver cumprido os deveres que nos competem perante Deus e diante da vida à frente dos outros e ante a nossa própria consciência, alcançaremos a paz duradoura. Muito profundo esses ensinamentos, esse dizer, né, do Chico. O Chico é simplesmente fantástico, muito fantástico. Gostaríamos de ter um pouco da humildade que ele nos mostrou que tinha realmente. Então, nós vamos começar já a nossa lição para que a gente vá discorrendo tranquilamente, não é?
E hoje é o item 7, capítulo 7. Mais um grande ensinamento para nós. É o maior servidor. Depois, no final, eu faço um resumo bem rápido, né? Para quem chegar depois. Então, vamos lá. O maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou que grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias da guerra provável. De uma guerra que, na verdade, não existia ainda. Ele estava só ensinando ao povo se preparar. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Olhem só. Então, nesta narrativa de Jesus, ele diz que essa grande multidão estava olhando, vendo esse senhor que chegou, esse famoso, chegou com medalhas e passou a dar lições de tática, o exercício dando-se após as corridas. Estavam treinando também fisicamente. Todavia, continuou como antes, todo aquele povo, sem rumo, sem júbilo, e perderam ainda estavam treinando para uma guerra ainda existente. Colocando bem chegar esse famoso cheio de e foi dividindo a massa. Os moços velhos, pobres, contra os ricos, mas o político ele entre os colaboradores. Então nós vamos dar uma boa nova. Que o Beto de Campos fala sobre esta união do próprio, não é? Eu não vou ler, eu vou resumir. Enquanto Paulo e André viam companheiros ingenuidade, que eram simples e sinceros, luta no convívio,
Simão falava com bom comportamento da sua gente, o nosso estava a sua juventude. E ele trazia promessas maravilhosas. E dizia: somos jovens, iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo, assim que o Mestre permitir que saiamos pregando o reino de Deus. Saiamos da Galileia para pregar o reino de Deus naquela Jerusalém. Enquanto eles falavam, enquanto eles comentavam, Simão, o zelote, ficava pensando: poxa, eu sou mais velho que eles. Meus companheiros são mais jovens, eles têm muita energia e, ao meu ver, eu já estou me sentindo um pouco mais sem as minhas forças vitais. Então Simão, que estava de cabisbaixo, triste, percebendo esta situação, o mestre diz a ele: Simão, poderíamos, acaso, perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A infância é a sua ramagem verdejante. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. A mocidade constitui de suas flores perfumadas e formosas. Então, a ramagem que morre depois do primeiro beijo do sol e as flores que caem ao primeiro sopro da primavera, o fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é a esperança, a flor, uma promessa, o fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Olha só, então, ninguém aqui é desprezível. Todos nós temos a nossa importância, porque na nossa infância nós somos uma ramagem verdejante. Na nossa mocidade, nós somos as flores perfumadas e formosas, e na velhice nós somos o fruto da experiência e da sabedoria. Então o discípulo pergunta a Jesus: então, Senhor, de qualquer modo a velhice é a meta do espírito? E Jesus lhe responde: não é essa velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui, devemos recordar o símbolo da árvore para conhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Então aqui ele deixa bem claro que mesmo o primeiro que esteve conosco neste famoso, onde se congregava essa grande multidão, então este nosso irmão, tá bom, eu não olhei para frente, vamos fazer uma coisa? Agora, Pati, boa noite, seja bem-vinda. Vê se vocês percebem, se sem o fone de ouvido, a voz fica melhor, por favor. Porque, sinceramente, tá difícil. Agora está bom? Que bom, que bom. Se para todo mundo tiver bom, eu fico feliz. Então, vamos continuar. Se falhou, eu volto a dizer o que foi dito até então. Que bom, que o som tá bom. Então, nós somos na juventude, nós somos aquilo que nós estamos
começando a perceber, aquilo que nós estamos adquirindo, porque na infância nós somos apenas a ramagem, são apenas as primeiras folhas, ou seja, é onde começa a aparecer o sinal de que estamos evoluindo. Nisto chegamos na juventude. A juventude, então, é de uma forma muito bela, muito boa, porque ali nós estamos nos preparando com os nossos botões, né? Para que ele possa dar a semente e depois o fruto. Então é assim que Deus vê, na verdade, esta forma de ser colocada na nossa vida, na nossa existência terrena. Então vamos seguir mais um pouquinho para que a gente possa ver. Então existe aqui esta contradição entre moço e contra os mais velhos, que no final nós vamos conseguir compreender realmente o que é que acontece. Então vamos lá. Então veio o militar, perdi aqui o moço, o grande político. E agora, então, chega até o povo um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, ou seja, livros velhos que há muito tempo foi editado e por isso ele tem um grande valor. Ele divide o povo novamente em várias escolas de crença e que em breve propagavam infrutíferas discórdias no círculo de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si próprio. A filosofia, sem dúvida, apresenta singulares vantagens, destacando-se o do estímulo do pensamento. Nos força a ter o conhecimento, né? Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis ao cérebro menos aptos ao esforço de elevação. Então vejam bem, mais uma vez o terceiro chega e coloca para essa multidão pensamentos que não apresentava de forma nenhuma algo de bom, somente legando as indagações inúteis aos cérebros daqueles que lá estavam. Então são pensamentos que vão nos surgindo e nós vamos questionando, nós vamos perguntando, porque ele até diz aqui que apresentava singulares vantagens, o estímulo do pensamento, mas a perturbação fazia a eles uma lastimável situação. Mas, em seguida, então, compareceu um sacerdote, este é o quarto, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos e dobrar os joelhos e lavrar-se, e a suplicar a proteção divina, mas em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, sem valor nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasma de toda a gente. Então, aqui chegou um padre e agora veio ensinar o povo a orar, a pedir, a dobrar os joelhos, como ele diz aqui. Mas, entretanto, os problemas da comunidade permaneciam sem nenhuma alteração. Estava sempre da mesma forma.
Então nós vemos aqui uma citação de Emmanuel, que ele diz que toda criatura obedece a alguém, como todo esse povo que aqui estava obedecendo esses 4 irmãos que aqui chegaram. Porque ninguém nesta nossa caminhada permanece sem um objetivo. E na verdade, Jesus estabeleceu para nós as gradações que temos que seguir no nosso caminho. E ele institui uma lei para que tenhamos o nosso próprio esforço. Porque nós precisamos adquirir supremos valores da nossa vida. E ele determinou também que nós, os homens, aceitássemos esses desígnios. Mas, como somos ainda crianças, como ainda estamos engatinhando nessa nossa encarnação, nessa nossa vivência, nós ainda não atendemos a essa condição, onde ele coloca que os homens deveriam aceitar todos esses esforços, ou seja, adquirir valor mais elevado na nossa caminhada, na nossa existência. Mas nós preferimos, como Emmanuel diz aqui, atender à condição inferior, de inferioridade. E nós organizamos para nós mesmos o nosso próprio cativeiro. E aí ele pergunta, e a quem nós obedecemos? Por acaso nós obedecemos em primeiro lugar às nossas vaidades humanas? Ou será que nós obedecemos à opinião alheia, como aconteceu com este povo que lá estava e teve, por um determinado tempo, a visita desses 4 personagens? Ou será que antes de nós observarmos o conselho do mestre, nós optamos por essas escolhas? Então ele diz aqui, é justo refletir, porque só quando atendermos os ensinamentos de Jesus é que poderemos quebrar a escravidão do mundo em favor da nossa libertação eterna. Pois então, como nós já sabemos, temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que ele colocou no seu evangelho, em vários livros, várias citações, tantos exemplos, tantos ensinamentos, tantas oportunidades que temos de seguir os seus ensinamentos, mas como ele diz aqui, nós decidimos primeiro resolver a nossa vaidade humana, física, para depois pensarmos na nossa evolução espiritual. Mas tudo isso se faz necessário, porque quando nascemos, quando chegamos no mundo primitivo, nós ainda não sabemos absolutamente nada. Aí nós vamos reencarnando, até alcançarmos o mundo de prova e expiação. Então, ainda nesse mundo de provas e expiações, temos muitas escolhas. E ele nos deu, então, o livre-arbítrio, onde nós podemos escolher aquilo que acreditamos que é a melhor opção para nós naquele momento. Com isso também ele nos presenteou com a consciência. Então nós vamos, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos agindo. Depois a nossa consciência nos cobra se deveríamos ser assim, ter feito isso ou não termos feito. E como Santo Agostinho, nos aconselha para que nós façamos todas as noites aquela famosa pergunta a nós mesmos, através da nossa consciência: como foi que eu agi hoje?
Será que eu fiz tudo de bom? Ou será que eu consegui causar alguma desavença, algum mal, alguma infelicidade a algum irmão próximo ou distante? Será que eu consegui fazer assim? Porque muitas vezes nós, sem que a gente queira, a gente magoa uma pessoa, a gente faz alguma situação em que estávamos sem perceber, mas depois a nossa consciência nos acusa de que aquilo realmente não era o que deveríamos ter feito. E aí então nós temos que entrar dentro de nós mesmos e ter essa consciência e pedir para que Deus, Jesus, o nosso Mestre, no dia seguinte possa nos dar a sabedoria para que nós possamos chegar até a esse irmão, a essa irmã, e pedir com muito carinho, de qualquer forma que possamos, nos esforçando, chegarmos até ela para poder ressarcir aquela pequenina dívida de ontem, de anteontem, quem sabe de uma semana atrás, mas todos os dias, se fizermos esse resumo da nossa vida, quando formos nos deitar, quando formos fazer o nosso sono, formos nos desligar do nosso corpo físico, que nós possamos então ter esse reconhecimento de toda essa nossa situação que passamos durante todo esse nosso dia. Então, após termos tido essas lições desses 4 irmãos que passaram, nós vamos ver agora o outro irmão que por ali chegou. E então, Neio Lúcio nos conta neste final desta lição, que certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, mas trazia, pelo sorriso espontâneo, que revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Ele não pregava nenhuma doutrina espetacular, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao nosso Pai, o Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga no campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propuseram a ouvi-lo. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Então, continuando, aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil. Porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Então nós vemos aqui a importância daqueles 4 irmãos que passaram antes dele, que nós acreditávamos que não tinha tido nenhum efeito. E assim é na nossa vida. Assim é em todos esses nossos ensinamentos. Por isso que nós sempre dizemos,
essas diferenças que existem entre nós. Porque primeiro veio um irmão e simplesmente ensinou, pela tática militar, cada um a se defender. A se defender de quê? De todos dessas situações em que nós podemos passar. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós não prestamos atenção nesses ensinamentos, porque nós achamos, como ele diz aqui, que se perderam muitos jovens nas atividades. Então, nós exageramos. Nós, muitas vezes, queremos abraçar o mundo em apenas uma lição. Quando a gente começa a fazer o estudo da doutrina dos espíritos, a gente quer ler todos os livros, quer assistir todas as palestras e quer entender exatamente sobre tudo de uma vez só. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente quer fazer assim, dessa forma. A gente fica meio que cego, não é? Para poder aprender exatamente tudo de uma vez só. E não é assim que acontece. Logo depois, veio esse outro nosso irmão que chega com uma bagagem de códigos. Sim, ele era um grande político e ele então veio ensinar, mas ele coloca aqui uns contra os outros, porque na nossa vida é assim. Nós queremos sempre colocar, porque somos jovens, nós queremos mostrar a nossa força. O mais idoso quer mostrar a sua sabedoria. Então vão colocando uns contra os outros, os servos contra os mordomos, o rico contra o pobre e vice-versa. Assim é a nossa caminhada, que não deveria ser de toda forma. Então depois vem o filósofo, vem filosofando, vem nos mostrando, colocando tantas coisas em nossa cabeça, e aí a gente fica meio que confuso, sem entender muito o que realmente está acontecendo. Silvia, boa noite. Eu acho que eu não falei boa noite para você. Boa noite, seja bem-vinda. Então, o filósofo veio apresentar singulares vantagens, mas as pessoas ficavam confusas, sem poder entender muito, porque ainda não havia amadurecido o suficiente para esse entendimento. Depois veio o padre, né? Esse sacerdote que ensinou o povo a respeitar a divindade, ensinou-as a orar, pedir a proteção divina. Mas os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração, porque ainda não se tinha o conhecimento suficiente para saber como é que se pede ao Pai, como é que se usa a humildade diante dessas situações. Muitos de nós ainda não aprendemos a orar. Quando nós necessitamos de algo, porque só às vezes, muitos de nós só lembramos de fazer essas nossas preces na hora em que nós necessitamos de algo. Então é neste momento da nossa súplica, do nosso pedido, é que nós pedimos: Pai, dê-me isto, aquilo, aquele outro. Mas nós nos esquecemos que aquilo que nós estamos pedindo muitas vezes não é aquilo que realmente é necessário para nós. Então nós vamos aos poucos tendo que aprender a orar, aprender a pedir, respeitando a vontade do Pai. Por isso no Pai Nosso nós dizemos: que seja feita a vossa vontade e nunca apenas a nossa. Porque humildemente nós precisamos pedir quando necessitamos de um auxílio
E quando não precisamos, oremos pelos nossos irmãos. Façamos também a nossa prece para aqueles que estão realmente necessitados. Para os desencarnados, para os doentes, para os aflitos, para todos, enfim, nós temos que fazer a nossa prece. E para nós mesmos, obviamente, mas precisamos orar, pedir humildemente, como fazia o Zé. Acho que todo mundo já conhece essa história do Zé, mas é muito bonitinha, eu gosto muito dela, eu acho ela sensacional, para dizer a verdade. O Zé todos os dias, para quem não conhece a história, o Zé todos os dias, em sua hora do almoço, ele ia até a igreja. Ele entrava, chegava até perto do altar, né? Porque a igreja católica tem o altar, chegava lá, olhava para o Cristo que estava lá no altar e dizia: Oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim te ver. E aí ele voltava e continuava no seu trabalho. O Zé não tinha muitos amigos, ele era meio tímido, quieto. E o sacristão, vendo-o todos os dias chegar naquele horário mais ou menos, que era o horário do almoço dele, entrava, ficava ali rapidinho, 2 minutinhos e já saía. E aí ele pensou, como nós muitas vezes também pensamos, né? Na maledicência. Ele chegou no Zé e perguntou: Zé, o que é que você veio fazer aqui? Você está querendo algo aqui dentro dessa igreja? Falou: não, moço, eu não quero nada não. Sabe por que é que eu venho aqui? Eu venho aqui conversar com meu amigo. E sabe, eu não consigo fazer as orações igual vocês fazem. Eu não consigo falar aquelas palavras bonitas. Então eu simplesmente venho aqui e digo: Jesus, eu sou o Zé e eu vim te ver. E assim é a nossa história. Mas eis que um dia José ficou doente. Foi internado, estava lá no hospital. Ele só tinha uma irmã. E a irmã também, uma vez por dia, ia lá visitá-lo. E todos os dias, quando ela chegava, tinha uma cadeira na cabeceira da cama dele. E aí, um dia, ela resolveu tirar essa cadeira. Quando ela pegou na cadeira para tirar, ele disse: não tire. Não tire essa cadeira daí, porque meu amigo vem aqui todos os dias me ver. Ela disse: amigo? Que amigo? Você não tem amigo nenhum. Falou: tenho sim. Ele chega aqui todos os dias e diz assim para mim: José, eu sou Jesus e eu vim te ver. É uma história bem pueril, é uma história bem simples, mas é uma história que me toca o coração, porque eu vejo nessa história a humildade de uma criatura, né? Como muitos que nós conhecemos, e que pode ser um de nós também, quem é que sabe? Que tem essa humildade, mas o verdadeiro humilde nem sabe o que é humildade, né? Ele é humilde por si só. Mas muitas vezes ele chega humildemente, para nossa avaliação só aqui, e ele chega e diz a oração em que ele realmente precisa falar. Então, quando nós estamos, às vezes, prontos para fazer uma prece, uma oração, no Evangelho no Lar também, muitas vezes queremos florear muito e ficar dizendo palavras lindas, estudando palavras e muitas vezes até deixando de falar por vergonha, por acanhamento, porque a gente não tem palavras lindas para falar. Mas a boca fala do que está cheio o coração. Então, muitas vezes, nós não precisamos dizer aquelas palavras maravilhosas, se muitas vezes ela não está contida aqui, no nosso coração. Então, meus irmãos, a gente vai continuar aqui, nesta nossa história,
e fazer um comentário sobre esta situação. Vamos ver a hora para a gente não se atrasar muito hoje. Então, no livro de João Nunes Maia, O Reino de Deus, foi ditado pelo espírito Miramês, este livro, O Reino de Deus. E aqui eu separei em uma página que ele coloca bem esta situação nossa aqui. É de degrau em degrau. Então, os preceitos educacionais do mestre é uma universidade para as nossas almas. Então, aqui, nós precisamos entender que o cristianismo e a renovação cristã que o Espiritismo nos apresenta como consolador prometido, e que esta academia divina nós devemos seguir passo a passo, como é a nossa encarnação. Pois a natureza não dá saltos. Então, vejam bem, chegou um político, chegou outro nos ensina, mas tudo ao seu tempo. Não podemos querer que a nossa vida, que a nossa instrução, a nossa educação se faça de um dia para o outro. Então, como diz aqui o Miramês, a natureza não dá saltos. Requer a nossa obediência como as leis da música. Sem espaço e sem tempo, não pode haver harmonia. Sim, quem disse aqui que ele ora com a Jucimara? Sim, o José ora com o seu coração, com toda certeza. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrarmos de que a nossa caminhada, ela precisa de tempo e precisa de espaço, como é a música, porque senão não tem harmonia. Se a música fosse sem espaço e sem tempo, ela não teria a harmonia, aquela coisa maravilhosa. Eu adoro música, então aquela sintonia, aquela coisa linda que nós vamos seguindo com a melodia e com a letra, e aí nós unimos para o nosso entendimento. Então, assim é a nossa caminhada. Nós não podemos fazer da forma em que todos fizeram aqui. Este nosso irmão chegou, não trazia armas, não trazia escrituras, não discutia, não tinha imagens, tinha um sorriso espontâneo, não pregava nenhuma doutrina espetacular, mas tinha bondade constante, rendia culto sincero a Deus, nosso Pai. Conversava com os amigos, aproveitava as horas de ensinamentos fraternos. Depois, ele colocou todos esses ensinamentos trabalhando. É o exemplo, é a caridade. Então, o que ele fez? Ele aperfeiçoou a madeira, ou seja, plantou muitas árvores benfeitoras. Com elas, ele construiu casas, instalou uma escola moderna. E em volta dele, a saúde e a paz estava presente. A fraternidade e a bênção do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver dele e de todos aqueles que lhe cercavam. Então, como diz aqui, o trabalho, a educação que ele difundia, a defesa era boa, pois a política o ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era muito útil. Então, a cada tempo, a cada etapa. Por isso é que nós fazemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano, e vamos indo nesta universidade que Deus nos colocou.
porque de degrau em degrau nós temos que seguir a nossa caminhada. Então, seguindo aqui, após esses ensinamentos que Jesus diz, ele se calou. Mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. E ao contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes do pensamento mudo, o mestre termina a sua lição. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então nós temos que exemplificar, ensinando ao outro aquilo que pode fazer com que o seu Espírito eterno possa servir para que ele alcance as bênçãos dos céus. Então, meus irmãos, esta lição é muito grandiosa e é muito valiosa. Mas nós ainda pegamos aqui, eu estou preocupada somente com o nosso horário hoje, nós separamos aqui do pão nosso, algo que Emmanuel, através de Chico, deixou para o nosso entendimento também. Deixa eu conferir o horário. Então ele diz assim: Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se estiverem no Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Olha aqui, ele fala da intelectualidade, do sistema teológico, das estatísticas e tudo mais. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva no livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Contudo, sem fixar em si mesmo luz da lição, balde terá crido. Então nós precisamos acreditar em que em toda a nossa existência nós precisamos participar como aprendiz desta página do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da nossa Terra. Pois Jesus, sendo nosso guia e modelo, governador do nosso planeta, sim, ele tem uma missão também a cumprir. Ele também tem que tomar conta das suas ovelhas e que nenhuma delas irá ficar desgarrada. Ele já disse que nenhuma delas se perderá. Então Jesus, nesse momento, está preocupado com todos nós. Ele está cuidando de nós. Ele está enviando seus mensageiros, seus amigos, para que possam nos intuir, nos orientar e comandar este nosso planeta Terra. Então, meus irmãos, esta é a lição de hoje.
E como eu sempre leio no final também, eu já li no início, e antes de ler, antes de encerrar, eu quero pedir desculpa pela nossa falha da semana passada do som, que eu só fui saber que realmente não estava bom, estava horrível por sinal, que depois que termina a nossa conversa aqui, eu assisto novamente, para poder ver as nossas falhas, os nossos defeitos, e nos melhorando um pouco mais, para que a gente possa crescer dentro de nós, porque todos nós somos aprendizes, então estamos na luta. E também queria dizer a todos, como eu já disse no início, que as vibrações estão aqui na nossa lista, e as pessoas que colocarem os nomes, nós estaremos colocando nessa lista, e todas as semanas elas estarão juntos, sendo lidos nomes. Eu não vou ler nome por nome, obviamente, mas estarão aqui. A espiritualidade vai estar ciente, como aquele caderninho que normalmente fica nos centros espíritas, em alguns. Então, e também a semana passada eu encerrei muito rapidamente por conta do tempo. E hoje também já estou aqui, já é 10 para as 9. Então eu só vou ler aqui e vamos partir para o nosso encerramento. Então aqui diz o Chico, nesta frase muito linda que ele disse, a Bacelli transcreveu. Creio que quando cada um de nós estiver cumprindo os deveres que nos competem perante Deus e diante da vida, à frente dos outros e ante a nossa própria consciência, alcançaremos a paz duradoura. Então cabe a cada um de nós, perante Deus, fazermos o nosso papel. E assim estarmos sempre ligados, sintonizados com a espiritualidade maior. Que nós possamos sempre, sempre, sempre nos lembrar de que estamos aqui apenas de passagem. Então nós precisamos fazer desta escola da vida uma grande lição que já estivemos na nossa outra encarnação passada. Então vamos, quem quiser colocar o seu copo de água para fluidificar, aqueles que quiserem colocar o nome podem colocar, e aqueles que mentalizarem um amigo possa também ser atendido pelo nosso Mestre Jesus, pela espiritualidade, por essa situação em que nos encontramos neste momento, para os nossos irmãos, para todos aqueles que se encontram no momento em guerra, aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos. Então nós elevamos o pensamento até Deus nesse momento, pedindo a Ele e ao Mestre Jesus que possam derramar as suas bênçãos sobre toda a humanidade. Também, em especial, a esses nossos irmãos, que o nome está aqui no nosso computador, para aqueles que porventura estiverem neste momento sintonizados com um irmão que se encontra enfermo, com aqueles que no momento não têm aonde repousar o seu corpo físico, para aqueles também que ainda não têm condição de sentir a presença do Pai e de Jesus, que eles possam ser tocados em seus corações. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e te dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. Mas não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, derrame suas bênçãos
derrame sua luz sobre cada um de nós e que possamos ter uma noite tranquila, de descanso, para que o nosso espírito possa alcançar os ensinamentos que lá, no nosso repouso, ele possa se desligar e ir para aprender, para ensinar, para ajudar. Todos nós pedimos de coração. Então, meus irmãos, eu agradeço a cada um que esteve aqui presente, a cada um que deixou o seu tempo disponível para estarmos juntos e que na próxima semana nós estaremos mais uma vez reunidos com o Príncipe Sensato, que é o capítulo 8, seguindo este livro que é o livro do Jesus no Lar, de Chico Xavier, que hoje eu acho que eu não mostrei, mas eu vou mostrar. Para quem não conhece, este é o nosso livro escolhido, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, pelo Chico Xavier. Boa noite, gratidão a vocês também. Um beijo no coração de cada um e que Jesus permaneça conosco agora e sempre. E que assim seja. Um ótimo final de semana para todos nós. Com toda certeza, Gladys, para você também e para todos. Beijo no coração. Tchau, tchau.